Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditarmos nesta hora este Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34, onde o Senhor continua a sua bela catequese sobre o reino de Deus por meio das suas parábolas. O reino de Deus é como uma semente, o reino de Deus é um grão de mostarda. O reino de Deus, portanto, tem uma força, mas que num primeiro momento parece vir muito pequeno, muito discreto. E o Evangelho de hoje faz exatamente esta menção. O reino de Deus é uma pequena semente que cresce com um ritmo próprio, vai amadurecendo até se tornar uma espiga madura, uma árvore frondosa, aonde pode brotar a vida e assim se tornar bela e esplendorosa. Com esta parábola, o Senhor nos encoraja a confiar nele, não em nós mesmos, mas na força que vem dele. O mérito está em semear e não exatamente em fazer crescer e frutificar. Portanto, não é a palavra de Deus, a evangelização, a salvação, a graça, não é mérito da nossa força, nem do nosso sucesso, mas do próprio Deus. É Ele quem dá o crescimento, é Ele que dentro de nós faz amadurecer e até transformar a nossa vida numa árvore frondosa que dá sombra tranquila àqueles que estão perto de nós. E acolher o reino de Deus é, portanto, acolher algo que não entra na lógica do mundo. Na nossa maneira de pensar, muitas vezes queremos uma coisa grandiosa, frondosa, mas o reino de Deus vem pela discrição de uma pequena semente. E, portanto, tudo começa deste pequeno, como Jesus Cristo, que se tornou pequeno nos braços de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, uma criança. Também a semente que é lançada na terra, tão discreta, pode dar frutos abundantes, quando encontra também todo o meio necessário para ali então frutificar. Deus é o único que pode salvar aqueles que se aproximam dele. E Cristo, como mediador entre o Pai e a humanidade, é aquele que pode nos fazer crescer e amadurecer. A nossa vida, por nossa vez, a vida de um cristão, não é a vida de quem faz coisas grandes por si mesmo, aplauso, sucesso imediato. Ao contrário, começa com uma pequena semente, mas contém uma grande fecundidade. E esta fecundidade depende, pois, da nossa união com Cristo.
de modo que Ele nos espera nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Há uma frase muito bonita de São José Maria Escrivá, que me faz recordar nesta hora, numa entrevista que ele deu há muitos anos, que recorda exatamente esse contexto. Existe algo de santo, de divino, que está escondido nas situações mais comuns. Há algo que em cada um de nós compete descobrir. E quando um cristão desempenha com amor aquilo que é a coisa mais comum da vida, se está ali fazendo isso na presença de Deus, pode transbordar, pois, o sobrenatural. Portanto, é uma questão de confiança, de dar um salto de fé no poder de Deus. O mundo não é salvo pelos que fazem tudo corretamente, que são organizados, programam tudo com muita antecedência, mas é salvo por pessoas santas, que sabem acompanhar o ritmo de Deus, deixando-o entrar nas pequenas coisas da nossa vida, confiando assim que Ele realmente faz a grande obra. Eis, pois, a simplicidade desta parábola da semente e do grão de mostarda, que nos faz entender a força, a grandeza tão desproporcional entre a origem e o fruto, porque assim também é, pois, a nossa vida. A semente, repito, sempre é fecunda, mas precisa de terra boa, ou seja, alguém que acolhe, que procura viver em virtude, de modo que quando concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Quando começamos a agir bem, nós somos o caule, e quando progredimos nas boas obras, crescemos, chegamos a dar espigas, e quando já estamos firmes em fazer o bem com perfeição, já temos o grão maduro na espiga. Que assim seja a nossa vida, e que o Senhor te conceda então a graça de se tornar um fruto maduro para a honra e glória de Deus Pai.